Todos. Hoje é 26 de junho de 2025. Hoje é quarta-feira. Não, hoje é quinta-feira, né, gente? Hoje é quinta-feira. E eu já tô perdido, tá? Hoje é quinta-feira. Agora é 5h04 da manhã. A minha gatinha tá comigo aqui. Vai subir. Eu tô querendo ver com vocês, gente. Eu vou falar com vocês aí. Eu vou ver se eu passo a minha oração agora para ser 5h30. Porque meu gatinho, ele não tá me acordando mais não, tá? Lembra? Ele me acordava, mas agora não tá me acordando mais não. Ele me acorda outro horário. 3 horas. Mas esse horário que ele me acordava, ele não tá me acordando mais, gente. Então aí eu tô pensando em passar para 5h30. Que aí eu vou levantar 5h30. Porque eu levanto 5h30 e já vou e dou uma cochiladinha de novo, né? Então é isso aí. Então vamos lá. Eu vou fazer a oração. Então Deus abençoe cada um de vocês. Vou cantar somente. Ontem eu não cantei somente. Vocês acreditam? Eu assisto o vídeo que eu faço aí pra vocês. Eu falei que eu ia cantar somente. Vocês acreditam que eu não cantei somente ontem? A gente tem hora que a gente vê um negócio. Então vamos lá, gente. Então eu tô querendo passar para 5h30 da manhã. Porque o meu gato não tá me acordando mais, o Fez. Quem tá aqui agora hoje é a Branquinha, tá, gente? A Branquinha que tá comigo aqui agora. Ele tá lá na sala. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, nessa manhã, nesse horário, quero agradecer ao Senhor mais uma vez por eu estar em pé, por eu estar aqui, querendo falar de Ti. Quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, pelo ar que eu respiro, por poder levantar, por poder falar, poder comunicar com as pessoas, Senhor. Nesse momento, peço, Senhor, ajuda para ler a Tua palavra. As pessoas estão aqui, tanto no TikTok como no Instagram, para escutar a Tua leitura. Nesse momento, quero pedir que o Senhor entre em cena, Senhor. O Senhor vai ao encontro de cada pessoa. O Senhor possa estar me usando eu para fazer sua leitura, mas eu necessito, Senhor, de Ti. O Senhor vai na frente, abrindo todo o empecilho, curando os enfermos, libertando as pessoas que precisam de libertação, curando os doentes, ajudando as pessoas que precisam da Tua palavra, Senhor. É o que eu lhe peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um bom dia para todo mundo. Deus abençoe. A mensagem já está aqui na minha mão, gente. Ontem eu não li a mensagem, então aqui eu estou na página 24 nesse momento, tá, gente? Então vamos lá, vamos continuar. E você não pode ter a vida eterna, a menos que você seja salvo. Você tem vida eterna, então você não pode ser queimado no inferno por uma eternidade. Você será
punido por seus pecados com sua vida natural. Mas você não pode ter vida eterna no inferno. Se você tem vida eterna, então você não pode queimar para sempre, porque há somente uma forma da vida eterna. Eu tenho certeza que a igreja entende isso. Agora, o que é isso? Que outras coisas, o plano da redenção, apenas veja o que nós tem sido dado recentemente pelo Espírito Santo. Veja, a semente de Abraão. O que a revelação significa? A semente da serpente. Bem, esse livro de Apocalipse, observe quando chegarmos nele, como ele se desenrola. Eu provei isso aqui pelas Escrituras, que é exatamente a verdade. Vou direto de volta em Apocalipse, ou direto em Gênesis, e aponho isso e mostro quando aquele selo abriu. Veio diretamente através da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Apenas pensem, de Gênesis a Apocalipse. Nunca houve alguém batizado no nome de Pai, Filho e Espírito Santo. É um falso batismo. Eu fiquei diante de 300 e poucos pregadores da maior organização ministerial de Chicago no outro dia. E provei isso até que todos eles apregoavam uns para os outros. 70 deles estão vindo para serem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. E a semente da serpente tem sido desde o Gênesis. E a serpente não. Se ela não tivesse nenhuma semente, então Cristo não nasceu por ele. Disse, pare, inimizade entre duas sementes e a semente da serpente. E se a semente da serpente fosse um mito, então Cristo foi um mito. Então a igreja é um mito. Vê? É tudo. Você não pode separar isso. A serpente tinha uma semente. E isso é o que realmente os confunde. Porque eles não conseguem entender isso. Porque eles não têm a revelação disso. Porque eles não veem e discutem isso consigo, o púlpito está aberto o tempo todo. Eu argumentarei com qualquer um. Eu não iria discutir com eles. Mas tenho certeza que iria discutir o assunto com eles, se eles quiserem. Perguntei a eles bem ali diante da associação, que quero que alguns de vocês me digam onde isso está errado. Não fique aí nas esquinas falando de mim sobre isso. Venha diante de mim e fale, vamos ter isso de forma verdadeira. Venham aqui e vejamos quem está certo ou errado a respeito disso. Mas eles não o fazem. Francamente, eles sabem melhor. Vem? Porque não sou eu, mas é o Espírito Santo, o próprio anjo de Deus, que você vê que tal esses dias aqui, quando todas essas coisas aconteceram, e esse anjo do Senhor de pé,
aqui perto, eu não saberia essas coisas, mas é a hora, está aqui. Quando passamos por esses 7 espíritos e os 7 chifres e coisas, hoje, se o Senhor permitir, vocês verão. Onde isso está, é a hora que estamos revelando, que essas revelações devem vir. É o livro da redenção, a redenção de Jesus Cristo. E descobrimos que, no primeiro capítulo, ele revelou que ele era, e agora ele está nos 7 selos, revelando como ele redimiu a terra. E um deles foi através do nome de Jesus Cristo, e o outro estava tirando o medo das pessoas, como eterno, a redenção eterna, a justificação pela fé, a santificação, batismo do Espírito Santo e o que mais? Que estamos eternamente seguros, tirando todas as dúvidas para longe das pessoas. Se você tem o penhor da sua salvação, Deus já te selou até o dia da tua redenção. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selados até o dia da sua vossa redenção. Agora, como você vai se apostar? Você pode se desviar, mas você não pode ficar perdido. E se você permanecer naquele estado, isso mostra que você não tinha aquilo no princípio. Mas se você é um filho de Deus, o adorador, uma vez purgado, não tem mais consciência do pecado. Dizem Hebreus, isso é verdade. Então você não pode ser um cristão. Você não pode ter o Espírito Santo e sair vivendo no mundo. Vou tentar reduzir um pouquinho. E sair vivendo no mundo. Se você ama o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não está em você. Então, você está apenas ouvindo um som falso em algum lugar. O diabo te deixou todo inchado. Mas se você examinar a vida pela palavra de Deus e mostrar que você está vivendo de acordo com as páginas da Bíblia, então você tem segurança eterna. E não há nada a temer sobre isso. O que Deus prometeu, Deus o fará. Eu desafio qualquer pessoa a tomar isso. Você apenas tome isso e ande com essa palavra e veja o que acontece com você. Irmão, ele trará tudo ao cumprimento. Deus disse assim: tudo o que Deus prometeu sucederá. Sendo que eu lhes disse que meu trabalho estava começando, aqui tem se passado quase 15 anos ao redor do mundo, e nem uma vez isso tem falhado. Por quê? Porque basicamente eu me firmei na promessa de Deus. Eu sabia que isso era a verdade. Não me deixe tentar lhe dizer que isso é algo da minha
grande sabedoria. Mas aquele que revelou os segredos do coração é aquele mesmo que me mostrou na Escritura. Porque eu, sequer, quando comecei a pregar, cerca de 30 anos atrás, eu tinha que ter a minha namorada sentada lá para ler a Bíblia. Eu não conseguia nem mesmo lê-la. Vem muita cultura. Irmão Wilson, você deve se lembrar que quando Hope costumava ler a Bíblia para mim, ali atrás, assenta-se ali, e eu dizia, ouça o que ela diz, façam exatamente o que ela diz. Isso é tudo o que sei lhes dizer. E todos os que fizeram, ora, eles fizeram certo. E isso foi tudo. Ela dizia, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Eu dizia, quantos creem nisso? Leia a próxima, querida. Deu o seu Filho unigênito. Todo aquele que nele crê, toda a vida eterna. Eu dizia, quantos crê? Você ouviu o que aquilo dizia. Eu mesmo não podia lê-la. Então, veja, eu não tive como aprender de alguma escola. Mas, eu amo essa escola. Aqui fui, lá, em uma pequena caverna, em algum lugar, as minhas mãos levantadas para Deus, dia após dia, dessa maneira, quando o Espírito Santo desceu em sua doçura e começou a revelar-se e dizer, isto é assim, e isto é assim, e nenhuma vez qualquer homem, criatura de qualquer espécie, jamais foi capaz de colocar as mãos em nada disto, e no que diz respeito a todo o fanatismo e tudo o mais que varreu a terra. Deus manteve isso alto e limpo, e isto marcou ao redor do mundo. Aleluia! Nós estamos no fim do tempo. Irmãos, estamos aqui no tempo do fim. Isso é tudo. Haverá luz no entardecer. Isto é exatamente o que ele disse. Agora, é um livro de redenção. Deus revelando a si mesmo. E, agora, através desses grandes ministros, ele está revelando o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo. Ele está revelando que não há tal coisa como um inferno eterno. Não pode ser. Não há nenhuma escritura na Bíblia que diz tal coisa. Agora, há um inferno. Há um lago de fogo, e onde os ímpios são punidos. E, finalmente, eles são consumidos. Talvez 1.000 milhões de anos, mas eles são finalmente consumidos. Porque você não pode ter a vida eterna, a menos que você seja salvo. E se você queimar eternamente, você tem que ter a vida eterna. Agora, o bom senso iria mostrar-lhe isso. Vê como você pode ter. Quantos sabe que quando você tem vida eterna, você está salvo? Bem, se você queimar eternamente, você terá que ter a vida eterna para reconhecer isso. Então veja,
Isso nem mesmo faz sentido, vem? Agora, segurança. Aqueles que ele de antemão conheceu, eles o chamou. E aqueles que ele os chamou, eles o justificou. E aqueles que ele justificou, eles já glorificou. Paulo vos disse, no princípio, capítulo de Efésios, que Deus, antes da fundação do mundo, nos predestinou para filhos da adoção, através de Cristo Jesus. João nos disse, aqui em Apocalipse, que o inimigo nos últimos dias, esse inimigo religioso entraria no meio das pessoas e teria organizações e assim por diante. E os cultos e demais coisas como eles têm hoje e que enganaria o próprio eleito, se fosse possível. Enganaria todos aqueles cujos nomes não estão colocados no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo. Quanto seu nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, quando Cristo foi morto, 1900 anos atrás, não, Senhor, antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi morto, antes da fundação do mundo. Vem? O que isso está fazendo são esses selos se abrindo, apenas começando a revelar o plano da redenção. Como ele fez, está tudo acabado. Agora, quase por terminar. Então, nós estamos no fim do tempo. Então, é por isso que as pessoas estão sendo reveladas. Muito bem. Agora, ao nosso parente é entregue o livro selado, com 7 selos da redenção do dono original. O dono original o perdemos no jardim do Éden, através de Adão. Ele voltou para o dono original, mas tem havido um invasor na terra, um poceiro, e esse é Satanás. Ele veio, ele é um intruso. Essa terra não pertence a ele, ela pertence a Deus, mas ele é um intruso. Poceiro, rapaz, eu poderia dizer alguma coisa bem agora, mas é melhor não dizer. É o título de propriedade da nossa redenção. Esse livro, com 7 selos, é o título da propriedade. Espere até entremos nesse selo. Ele rompe os selos, revela da sua herança para seu povo. Ele dá a herança que ele herdou, tomando-se parente redentor, e gratuitamente a dá para nós. Tudo isso pertence a ele. Foi ele quem redimiu. Mas, em vez de mantê-la para si mesmo, ele a dá de volta ao povo. Esse é o seu amor para conosco. Ok? Glória a Deus. Satanás, o possuidor disso agora, o posseiro, ele é finalmente, ele não quer entregá-la rapidamente. Encontramos aqui, em um pouco depois, nas Escrituras. Eu estou pensando aqui, em outro capítulo, e ele não queria entregá-la imediatamente.
Mas ele teve que lutar por isso. Mas, finalmente, quando ele foi velado para um confronto, ele foi lançado para dentro do lago de fogo. Isso mesmo, Jesus, o nome Jesus nos evangelhos tem 4 títulos de filho. Você sabia disso? Jesus tem 4 títulos como filho. Nos evangelhos, um deles é o filho de Davi. Um é o filho de Abraão, outro é o filho do homem, outro é o filho de Deus. Agora, observe, quando o nosso parente redentor se tornou Jesus Cristo, ele se tornou filho de Davi, que é um herdeiro do trono. Glória! Ele herdou o trono por ser o filho de Davi. Deus disse lá atrás que ele nunca deixaria Davi. Nunca deixaria Davi sem uma semente. E Cristo é o filho de Davi. E ele se tornou nosso parente redentor. Espere, preparando um lugar onde ele possa reinar conosco. Como filho de Davi, ele é um herdeiro do trono. Como filho de Abraão, ele é um herdeiro da concessão real. Amém? É correto isso. Ele é um herdeiro da concessão real. Amém? A Palestina e tudo que está nela, semente de Abraão, ele era um filho de Abraão. Como filho do homem, o que faz o filho do homem? O que o homem perdeu? Ele perdeu a terra. Então, como filho do homem, ele é herdeiro de tudo na terra. Tudo isso ele teve e ele tem para devolver para nós. Então, ele está retornando outra vez como ele foi, ele é. Agora, então, como filho de Deus, ele herda todas as coisas, como filho de Davi. Ele é herdeiro do trono, como filho de Abraão. Ele é herdeiro da concessão real, como filho do homem. Ele é herdeiro da terra, como filho de Deus. Ele é herdeiro de todas as coisas no céu e na terra. Oh, que coisa! Esse é o nosso Redentor, nosso parente Redentor. Agora, observe, isso me faz tão bem. Esse é o lugar onde eu realmente me alimento. Agora, deixe seus corações se soltarem para Deus, apenas por alguns minutos. Ouçam isso. Satanás é um posseiro. Ele não é proprietário real disso. Ele tem tido 2000 anos de agitação. Se ele é o dono disso, ou se alguém mas a possui, mas Cristo veio como parente redentor e a redimiu de volta para nós. Mas vocês sabem, Satanás a possui. Mas você sabe, depois de um tempo, esta grande luta terminará. Ele será lançado no fogo do inferno. Vem? Ele será eliminado. E todos aqueles que adorem como ele, mas os herdeiros da salvação virão com Cristo. Agora ele é um posseiro. Agora, recorde, no Antigo Testamento, se um homem perdesse a sua herança e um posseiro viesse à sua terra, ele não poderia retê-la por mais de 50 anos para a aniquilação do proprietário. Após 50 anos,
o ano do jubileu vinha. E o ano do jubileu, quando o ano do jubileu vinha, então tudo voltava ao seu próprio original novamente. Todos os escravos, eles voltavam ao princípio original. Se um homem estava capinando no campo e a trombeta soasse, e ele ouvia, ele largava a enxada e dizia: não sou mais um escravo, volto para casa, para a minha família. Tudo era devolvido. Se um poceiro estava num pedaço de terra, ele tinha que sair dali. Isso é tudo. Ele saía do terreno. Por quê? O proprietário legal estava voltando. Ele tinha que ceder. Aleluia. Num desses dias, os reinos desse mundo cairão e os proprietários legais virão. Num desses dias. Amém? Glória a Deus por isso. Agora, houve um tempo em que isso esteve em disputa do 40º dia, a partir do início do primeiro dia da purificação de santuário. O Cristo foi para o Calvário. Houve 40 dias até a sessão. Estavam em debate se o grupo de Satanás o tomaria e diria que eles são esse levantou dos mortos. Eles começaram uma reclamação por ali, disseram, os discípulos vieram e o roubaram durante a noite. Vocês têm lido na Bíblia? E eles disseram que seu povo veio e o roubou à noite. E deram dinheiro aos soldados para dizer isso. Mas isso ficou em dúvida. Então, todos ficaram em dúvida. Bem, na verdade, talvez isso permaneça à organização. A coisa toda pertence a ela. Mas, no 50º dia, era o dia de Pentecoste, e o dono legal desceu entre eles, aleluia, e mostrou que não era uma organização, que era um enchimento do Espírito Santo, que era o penhor de Deus, pago à sua igreja, que não seria controlada por organizações, e assim por diante. Seria o penhor do batismo do Espírito Santo, com o poder e o amor de Deus. Amém. Isso simplesmente não faz algo em você. O possuidor legal. Onde estava ele? Mas nas mãos de Deus. Veja, ele não podia reter aquilo por mais de 50 dias. Vocês leram isso lá em Levítico? Em Levítico, mas lá nas leis, ali diz que ele não podia. O proprietário original tinha que voltar para as mãos do proprietário original depois de 50 anos. Todos nós sabemos disso. Você tem lido isso muitas vezes, mas vejam, tinham que voltar para o proprietário original depois de 50 anos. Bem, então, após esses 50 anos, um dia significa como um ano, a partir do dia da crucificação. Quando eles tomaram este aparente redentor e o mataram no dia da Páscoa, isso estava em disputa. Então, a igreja cria até então que
porque ele era o parente redentor. Ele era o parente redentor. Então, o que fizeram? O mataram. O inimigo o fez. E disseram que pegaram seu corpo e o esconderam em um lugar, algum lugar. E aquilo tudo era dúvidas, mas nas pessoas. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Agora, no final do 50º dia, então, você vê isso, já não podia estar em debate. Então, Deus, em vez de eles continuarem com uma velha igreja ortodoxa dura e fria, Deus enviou o Espírito Santo de volta, pôs para fora todos os poceiros e, em seguida, assumiu o trono. O poder do Espírito Santo desceu e a igreja recebeu o penhor da sua salvação. Glória a Deus. Agora, os irmãos, não para ferir seus sentimentos ou algo a respeito disso. Se a organização está correta e você é apenas um católico através da organização, você é um batista através da organização, você está perdido. Veja, o penhor da vossa salvação não foi unir-se a uma igreja, ou o penhor da vossa salvação não foi pertencer a alguma organização. O penhor da vossa salvação é o batismo com o Espírito Santo, sem nenhuma organização. Amém? Por isso, eles não podiam reter aquilo, passado aqueles 50º dia, porque aquele era o dia do jubileu, quando tudo voltava ao seu princípio original, e o poder de Deus era levado. Eu vou terminar por aqui. Eu estou terminando na página 29, na próxima eu vou ler a 30. Vou orar. Senhor Deus, obrigado por o Senhor ter feito a nossa redenção, por ser o seu proprietário original dessa terra. Passarão céus e terra, mas a tua palavra não há de passar. O Senhor disse, Senhor, que de 50 em 50 anos, Senhor, tem o jubileu. E uns 50 anos que vai passar, essa terra aqui que é de Satanás, tudo vai ser acabado. Nas Escrituras está dizendo isso, Senhor. E a tua palavra disse que passarão céus e terra, mas a tua palavra não há de passar. Que todas as pessoas que estão vendo essa oração e a leitura da tua palavra possa entender que a terra passará, mas a tua palavra não há de passar. Que elas possam estar entendendo isso, Senhor, que vai vir um jubileu. Nas Escrituras fala 50 anos. Eu não sei o tempo certo que vai acontecer, mas essa terra vai ter que passar. A tua palavra não. Para o Senhor redimir o povo de Deus, para o Senhor tomar posse de tudo que é seu. Nesse momento, Senhor, o possesseiro, o Senhor mesmo fala que é o intruso, o inimigo Satanás, está dominando essa terra. E as pessoas possam se aleitar sobre isso, possam estar entendendo que nesse momento a terra não é do Senhor. Tem um intruso que é Satanás dominando essa terra. Mas o Senhor, que é o dono original, vai vir reter essa terra e vai colocar o inimigo para fora. Senhor Deus, eu peço o entendimento de cada pessoa pelo que eu li, Senhor, que possa abrir o coração delas e possa ir de frente para poder ajudar cada um delas. Eu lhe peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Tenham um bom dia. Eu vou colocar mais um hino para vocês.
E essa escritura foi tremenda, né, gente? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus responde, né, as nossas dúvidas. Deus abre nossos entendimentos. Se a pessoa alertar sobre o que eu li hoje, ela vai entender que tudo que está aqui é passageiro, que Deus vai pegar a sua posse, que é a nossa terra, né? Vai restaurar tudo. Mas para ele restaurar tudo, ele vai ter que tirar tudo que não é de Deus daqui, preparar tudo para trazer os filhos de Deus para morar aqui. E o inferno que foi logo dito não vai ser um inferno eternamente, não. Vai acabar tudo e vai ter só os filhos de Deus. Então, que possamos entender isso. Eu vou abrir aqui agora, esperar aqui. Oi, Fer, agora que ele veio. Oi, Fer. Félix. Oi. Oi, nego. Vamos essa aqui hoje, aqui na minha sessão. Eu quero estar naquele lugar quando ele estiver a passar. Eu quero tocar o teu santo manto e libertar toda a doença. Eu quero entrar no véu atento e encontrar a sua glória. E quando ele estiver a falar, quero deixar suas palavras feridas. Mais uma vez eu quero estar. Eu quero estar naquele lugar. Quando ele estiver a passar, eu quero tocar o teu santo manto e libertar de toda doença. Eu quero entrar no véu atento e encontrar a sua glória. E quando ele estiver a falar, quero deixar suas palavras feridas. Eu quero me render e viver a vontade de Deus. Quero deixar Ele iluminar essa carga, esse sacrifício levar. Quero me render e viver a vontade dele. Eu quero deixar Ele iluminar essa carga, esse sacrifício levar. Eu quero estar naquele lugar quando a coluna de fogo pousar. Eu quero voltar e não viver, mas sim deixar que Ele me banhe. Suas palavras, quero viver, não só ouvir ou repetir. Sou a promessa dessa hora, as escrituras vou cumprir agora. Eu quero me render e viver a vontade dele. Quero deixar Ele iluminar essa carta,
em sacrifício levar. Eu quero me render e viver a vontade dele. Eu quero deixar ele me dominar. Essa carta em sacrifício levar. Mais uma vez, eu quero estar naquele lugar. Eu quero estar. Quando a coluna de fogo pousar, quero morrer pra mim, quero morrer pra mim e não viver, mas se deixar que ele viva em mim. Suas palavras, quero viver, não só ouvir ou repetir. Sou uma promessa desta hora, as escrituras vão cumprir agora. Eu quero me render e viver. Eu quero deixar ele dominar essa carne, a sacrifício levar. Eu quero me render e viver. Eu quero deixar ele dominar essa carne. Só as mãos agora. Quero me render. Eu quero me render. Viver. Quero deixar essa carne. Quero me render. Quero me render. Aleluia. Viver sua vontade. Eu quero deixar ele dominar essa carne. Mais uma vez. Quero me render. Eu quero me render. Viver e viver. A vontade de Quero deixar ele dominar. essa Carta em sacrifício. carne levar. Amém. Pessoal, então Deus abençoe vocês. No nome do Senhor Jesus Cristo. Vou encerrar a live. Tenham um bom dia a todos. Que Deus possa ajudar vocês. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vou encerrar a live aí. Um bom dia para todo mundo aí, viu? Deus os abençoe.